Sua Bíblia, no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 1. Hoje Deus vai falar conosco. Quem crê que Deus vai falar conosco? Olha como Deus já falou conosco através dos louvores, sim ou não? Olha, desde quando eu cheguei aqui, Deus já está falando comigo. E eu não tenho dúvida de que Deus também está falando com você. O que acontece muitas das vezes, igreja, é que a gente precisa ter aquela cautela, tirar aquela cera espiritual dos nossos ouvidos. De repente Deus está falando conosco há um tempão e a gente está boiando, é ou não é? A gente está perdido e Deus orientando a gente um tempão, ó. E aí tem hora que Deus dá um chacoalhão na gente, para ver se a gente acorda para a vida, né? E pega o caminho certo, a direção certa e faz a vontade dEle. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus? Oh, que bênção, hein? Maravilha, é um sucesso. Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Glória a Deus, amém. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade. Nós vamos meditar neste livro de uma forma muito analítica, de uma forma muito objetiva, e o Senhor nos orientará de acordo com a escrita deste livro, conhecido como o livro do profeta Jonas, né? Entendendo que todos nós entramos aqui pedindo para que Deus falasse conosco. De repente você saiu de casa cheio de expectativa, você de repente tem grandes projetos, você tem grandes coisas a realizar amanhã, ou talvez durante a semana, e você precisa de uma orientação divina. Você talvez tenha um chamado de Deus, e você vem percebendo um chamado desgastado, vem percebendo um chamado, Deus está lhe chamando e você não está correspondendo a este chamado. Deus quer te orientar aqui esta noite. Olha, queridos, não tem coisa melhor do que entender a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que você venha estar em nenhum lugar, e quando você negligencia o lugar, geograficamente falando, quando eu e você negligencia o chamado de Deus, olha, às vezes a gente apanha que nem pandeiro no samba. Quando a gente é negligente à voz do Senhor, a gente sofre. E tem muita gente dando murro em ponta de faca, tem muita gente quebrando a cuca por aí, tem muita gente sofrendo no meio do povo de Deus, gente que é titulado povo de Deus, gente que faz parte do corpo de Cristo, estão sofrendo. Mas estão sofrendo por quê? Por que eles sofrem neste momento? Por que tantas interrogações? Por que tantas perguntas? Por que tantas
expressões questionando sobre a situação que vive. E quando nós lemos o livro de Jonas, a gente passa a ter uma certa noção das coisas. Olha, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo obediente à voz do Senhor? Ou será que eu estou sendo negligente a esta voz? Que voz que eu estou ouvindo? A voz de Deus ou a voz do meu eu, do meu ego? Olha, vamos meditar nesse livro. Antes de começar a falar sobre ele, eu quero fazer algumas observações. Vale lembrar que no contexto geral que nós vivemos, ao longo da história, existem vários tipos de Bíblia. A Bíblia judaica, a Bíblia cristã, protestante, e a Bíblia católica romana. E quando nós olhamos esse contexto de Bíblia e levamos isso para a Bíblia judaica, nós vamos perceber 4 blocos dentro da Bíblia judaica. É o livro da lei, os profetas, os escritos e os poéticos. O livro de Jonas, para você ter uma noção, é o 17º livro, certo? Aliás, dentro de 17 livros que existem de profetas, o livro de Jonas é o 12º livro, certo? É um bloco de livros que existe. Vocês vão ler a Bíblia e vocês vão perceber que existe 17 livros de profetas maiores. Aí vocês vão fazer uma separação. Contém 12 livros de profetas menores. Para ser mais preciso, o livro de Jonas não é o 12º livro. Há 10 mais 2 livros que soma dá 12 livros de profetas menores. O livro de Jonas é o 5º dos profetas menores, não é o 12º, é o 5º livro dos profetas menores. Esse livro, irmãos, ele é o 32º livro da Bíblia cristã. É um livro muito pequeno, talvez você já tenha lido esse livro, talvez você nunca tenha lido esse livro todo, mas é um livro interessantíssimo. Jonas, o seu nome traduzido significa pomba. Pomba. Vocês sabem que pomba é um pássaro muito tranquilo, símbolo da paz no cristianismo, Quando se vê uma pomba, se lembra da paz, A Bíblia vai falar da pomba, que simboliza o Espírito Santo, por causa da paz que o Espírito Santo dá aos homens, certo? E Jonas, o seu nome, tem esse significado do hebraico. Ele era filho de Amitai. Amitai significa verdade. Amitai é um homem que ensinou Jonas qual o caminho que deveria ser andado, qual o caminho que deveria ser percorrido. E Jonas vai caminhar, igreja, dentro daquilo que o seu pai lhe ensina, que é a verdade. Já viu o ditado que diz assim: filho de peixe, peixinho é? Filho de quem fala a verdade é verdadeiro. Filho de mentiroso é mentirosinho, é ou não é? Filho de quem faz as coisas erradas tende, não é de uma forma geral, mas o filho tende a fazer as coisas erradas do pai, Quantos pais querem cobrar moral dos filhos, mas eles não dão a moral que os filhos querem que eles deem, E aí o pai até cobra dos filhos, mas os pais se esquecem que os filhos não estão muito ligados e apegados ao que eles dizem, mas os filhos estão ligados e apegados aos que eles fazem. É muito mais as atitudes dos pais do que propriamente dito o que eles dizem. E Amitai era um homem de verdade, O seu nome significa verdade. E ele é pai de Jonas. E Jonas vai conhecer a fundo a verdade, porque o seu pai lhe ensina o que é a verdade. Ele é natural de Gat-Hefer, uma cidade simples ali da região de Zebulon, ali próximo à região de Nazaré, Ele vai ser usado por Deus. Vocês vão perceber no livro de 2 Reis, capítulo 14, no versículo 25, a igreja vai perceber quando lê o texto, que ele é usado por Deus na época de Jeroboão II, que era o Jeroboão, filho de Jeoás. Esse homem foi muito mau, a sua administração foi horrível no Reino Norte, ele era muito corrupto, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e agora Jonas vai proclamar, Jonas vai fazer uma profecia, e a profecia de Jonas é obedecida por Jeroboão II, e é a única vez que a Bíblia fala que Jeroboão vai receber uma profecia de Jonas, é a única vez que Jonas vai profetizar. Quando você lê o livro de Jonas, propriamente dito, esse livro, igreja, ele não é um livro um tanto que profético, apesar dele fazer parte
do bloco de livros proféticos, e diga-se de passagem, profetas menores, porque o seu livro é pequeno, o ministério foi um ministério curto, vocês vão perceber que esse livro é mais uma narração, esse livro é mais uma história de um homem que é chamado profeta Jonas, mas que também é um missionário. Jonas foi chamado por Deus para uma missão específica. Jonas foi chamado por Deus, o homem conhecido como Pomba, para uma missão comprometedora, que era evangelizar para um povo corrupto, era evangelizar para um povo que precisava de Deus. Havia um povo que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita, era um povo que não sabia e não conhecia sobre Deus, eles estavam perdidos, e agora Deus vai levantar Jonas com uma missão missionária, para que Jonas vá até a cidade de Nínive, uma cidade que a Bíblia vai dizer que tinha 120 mil habitantes, certo? Há teólogos que vai fazer um cálculo e vai dizer que havia 600 mil pessoas na cidade de Nínive. Esse povo estava perdido, esse povo precisava de uma mão amiga, precisava de uma misericórdia de Deus. E aí Deus olha para o cenário da época, no século 8 antes de Cristo, em meados de 750 antes de Cristo. Deus vai olhar para o cenário da situação, e ele vê uma nação corrompida, ele vê um povo afastado de Deus, ele vê um povo que até mesmo, podemos dizer, que alguns estavam afastados e outros até não conheciam Deus. E aí, quando Deus olha para esse cenário, não vem outra pessoa no coração de Deus, a não ser o profeta Jonas, o filho de Amitai, o homem que estava trabalhando junto com a administração de Jeroboão II, em meados de século 8 antes de Cristo. E aí Jonas, irmãos, tinha no seu coração, Jonas tinha dentro do seu interior, Jonas tinha um orgulho, Jonas estava tomado pelo eu, Jonas tinha raiva dos ninivitas. Os ninivitas eram povos cruéis, eles trabalhavam muito com a arte e com a maneira do empalamento, eles colocavam madeira, inseria na boca das pessoas até sair ao outro lado do corpo. Eram homens cruéis, ruins, homens muito pior do que o Estado Islâmico no século que nós vivemos. Jonas tinha raiva dos ninivitas. Jonas dizia no seu coração que eles não eram dignos de salvação, que eles não eram dignos de receber a evangelização, que eles não eram dignos de um profeta judeu da terra da Galileia ir até aquela grande cidade e pregar a palavra. Jonas fazia a sua triagem pessoal, Jonas fazia a sua análise pessoal, e a conclusão que ele chegava é que não era ele o homem certo para aquela cidade, mas no olhar de Deus, Deus estava dizendo: Jonas, você é o homem certo para a cidade certa. Deus sempre tem o pastor certo para a igreja certa. Deus sempre tem a igreja certa para o pastor certo. Deus sempre tem o missionário certo para a região certa. Deus sempre vai ter o homem ou a mulher certa para o lugar certo. Jonas não estava entendendo o chamado de Deus, e chamado de Deus às vezes não é para nós entender, chamado de Deus é para nós aceitar. Nós precisamos aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Não são as nossas peculiaridades, não são os nossos particulares, não são as nossas interpretações que vão impedir que a obra de Deus seja desenvolvida através de nós. Jonas precisava entender uma coisa, igreja. Sabe o que Jonas precisava entender? Que primeiro Deus precisava trabalhar nele, para depois trabalhar através dele. Deus queria usá-lo de uma forma fenomenal. Ele não entendia o chamado de Deus. Aí, queridos, vocês vão olhar nesse livro que é pequeno, tem 4 capítulos, tem 48 versículos, um livro interessante, e eu quero aqui começando a compartilhar com vocês umas coisas interessantes que tem nesse livro. O livro de Jonas é um livro pequeno, mas o que acontece nele é coisas grandes. Vamos ver o que a Bíblia diz, algumas observações sobre coisas grandes. No capítulo 1, no versículo 1, vocês vão encontrar o seguinte: a informação dizendo que a cidade de Nínive é uma grande cidade. Diga comigo, grande cidade.
no versículo de número 4 do capítulo 2, no capítulo 1 ainda, melhor dizendo, o segundo item, capítulo 1, verso 4, nós vamos encontrar uma observação dizendo sobre o vento é grande. Diga comigo, o vento é grande. Ou um vento grande, né? Ou um grande vento, não sei como está aí na sua versão. No versículo 4 ainda vai dizer a informação que a tempestade ela é grande. Diga comigo, tempestade grande. No versículo 10 do capítulo 1 ainda, vocês vão observar a informação dizendo que o temor dos homens do navio era grande. Diga comigo, temor grande. No versículo 12 ainda, vocês vão observar no capítulo 1, a informação dizendo que a tempestade, ela é grande. Se repete novamente, diga comigo, tempestade é grande. Ainda no capítulo 1, no verso 16, nós vamos olhar novamente outra informação dizendo que o temor dos homens do navio era grande. Diga comigo, temor grande. Então o chamado na vida de Jonas era para coisa grande. Deus não estava chamando Jonas para uma coisa pequena. Jonas não estava entendendo. Então a cidade que ele vai ser o missionário, ela é grande, certo? Ok. Vamos ver agora uma coisa que nos ajuda a compreender o seguinte: ele é chamado por Deus para uma grande cidade, certo? Há um chamado do Senhor para com Jonas, para que ele seja missionário e profeta na grande cidade de Nínive. Ok? À medida que ele não corresponde a esse chamado, nós vamos perceber alguns resultados. Quais são os resultados de um homem negligente? Primeiro, a chamada é grande. Deus quer levar ele para um lugar grande. Deus quer colocar ele numa igreja grande. Deus quer destacar o seu nome. Deus quer que o nome dele seja glorificado na vida do profeta Jonas. É coisa grande. Ele vai falar do Deus grande. Vai haver grandes coisas que Deus vai fazer na vida do povo. Agora ele não corresponde a coisa grande. Então vai vir um vento grande. Então, à medida que a chamada ela é grande, quando eu não correspondo a esta chamada que é grande, eu vou ter grandes problemas. Quando eu negligencio o chamado de Deus, se o chamado de Deus para com a minha vida é uma chamada para um bairro, eu terei problema de um bairro, se eu negligenciar esse chamado. Se o chamado de Deus para a minha vida é uma grande cidade, é 600 mil habitantes, como imaginam alguns teólogos, a Bíblia vai falar de 120 mil, mas alguns calculam que aqui é fora mulheres e crianças, é uma cidade de 600 mil habitantes. À medida que esse homem negligencia esse chamado, então vai ter grandes problemas. Olha, queridos, existem vários tipos de ventos, existem vários tipos de problemas. Tem problema que é o diabo que manda na tua casa. Tem problema que é enviado do maligno na sua direção. Tem problemas que é Deus que manda na sua direção. E tem problema que é a gente que cria. Tem hora que a gente está dizendo, uma vez o irmão chegou e falou assim: pastor, eu não suporto mais. O devorador está no meu cartão de crédito. Eu não aguento mais o devorador no meu cartão de crédito. Pastor, o senhor precisa me ajudar. Aí o pastor falou assim: então traz, irmão, a fatura no próximo culto para mim ver. Para mim ver onde é que está essa informação aí, para mim ver como é que está a sua situação, traz essa fatura. Quando foi no outro culto, o irmão trouxe a fatura do cartão de crédito para o pastor foi até o gabinete com esse irmão, abriu a fatura, deu uma olhada e falou: irmão, eu estou procurando aqui o nome do devorador, eu não estou achando. Quem gastou tudo isso aqui foi o irmão mesmo, não foi o devorador, foi o irmão que entrou nessa luta, foi o irmão que foi procurar problema para a cabeça. Então existem lutas que é vindas do maligno, a nossa direção. Existem lutas que é Deus que envia para forjar caráter, para nos preparar para maiores lutas. E existem lutas e problemas em enrosco que é nós que entramos. Jonas entrou num enrosco. Jonas entrou num grande problema, porque Jonas achou que Deus era bobo. Tem gente achando que Deus é Papai Noel. Tem gente achando que Deus não sabe das coisas. Tem gente achando que está passando melzinho na boca de Deus. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Ele sabe de tudo. Deus é quem sonda teu coração.
Deus conhece a tua vida melhor do que você mesmo. Você não sabe um palmo além do seu nariz. Deus sabe o que vai acontecer no futuro da tua vida. Não dá para viver uma vida achando que eu estou enganando Deus, passando melzinho na boca dele. Ele é Deus, nós somos servo. Ele é o patrão, nós somos os funcionários. Ele é quem manda, nós obedecemos. E quando nós não entendemos e não aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida, nós estamos atraindo maldição para nós. Olha, vamos ver outra observação aqui, interessante, fuga. Eu vou te perguntar e você responda para você mesmo, existe crente fujão? Será que existe crentes hoje com a síndrome de Jonas? Será? Não é possível, século 21, será que as pessoas estão negligenciando o chamado de Deus? Vamos ver o seguinte, no capítulo de número 1 do livro de Jonas, no versículo de número 3 vai dizer assim, vamos ler o versículo de número 1 para nós entendermos novamente, se você está com a sua Bíblia aberta. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, a misericórdia de Deus com Nínive cessou. Eles foram aprontando, errando, chegou uma hora que Deus falou assim, basta. Tem pessoas que é assim, eles aprontam, aí eles aprontam hoje, aprontam amanhã, aí não dá nada, sabe? A graça de Deus ela é tão grande que ela superabunda o pecado, né? Mas o camarada ele vai fazendo hoje as coisas erradas, ele vai negligenciando hoje, ele vai fazendo coisa errada amanhã, ele vai pecando, chega uma hora que esse pecado chega no basta de Deus, aí Deus fala assim, basta. Mesmo a graça de Deus sendo favor imerecido, tem uma hora que Deus fala assim, basta, chega, já subiu até mim essa iniquidade. Antes ela estava muito lá embaixo, agora ela foi tão grande, ela foi crescendo, que tomou uma proporção que chegou até mim, basta, chegou no limite. Sabe quando Deus puxa Deus puxa o tapete assim, ó, e tudo que estava debaixo Deus põe à tona? É Deus dizendo assim, basta, chega, até aqui eu suportei, agora aqui eu vou tratar. Agora eu vou colocar a mão nisso aí. Deus estava dizendo para Jonas assim, ó Jonas, chegou no limite o pecado de Nínive, já subiu até mim, chega, eu preciso de você nessa missão. Era isso que Deus estava dizendo para Jonas. Só que Jonas tinha raiva dos ninivitas. Jonas queria o quê? Que os ninivitas fosse tudo se dar mal, né? Jonas queria que todos os ninivitas descessem inferno abaixo, né? Seol abaixo, Hades abaixo, que eles fossem lá para aquele lugar de escuridão, lugar que não tem Deus, lugar de sofrimento. O desejo de Jonas era que todo mundo se desse mal. Só que Deus é misericordioso, sim, chegou até Deus, aquele pecado, aquela iniquidade, aquela malícia, aí Deus vai fazer o que com o povo? Matar o povo? Não, Deus vai fazer o que com o povo? Deus vai dar uma chance para o povo. Diga comigo, Deus é Deus de chance. Você já pensou se Deus nos matasse no nosso primeiro erro? Você sabe o que é graça de Deus? É Deus dando o que você não merece. Você sabe o que é misericórdia? É Deus não dando o que você merece. Se Deus não fosse misericordioso com Nínive, Ele teria destruído a cidade, daí precisava de Jonas. Pronto, acabou. Ele é o Deus que dá a vida, Ele é o Deus que tira, está resolvido. Mas não, Ele vai dar uma chance para o povo, porque Deus é o Deus das oportunidades. Não vá pensando você que Deus abre mão de você. Não vá pensando você que Deus, sabe, por mais errado, por mais pecador que você seja, que o homem seja, Deus sempre dará uma chance para esse pecador. Deus sempre dará uma oportunidade a esse homem. E aí Deus vai dar essa oportunidade para a cidade de Nínive, e vai usar Jonas como instrumento, como meio, certo? Jonas foi o único pregador da Bíblia que pregou e não queria que o povo se convertesse. Já viu isso? Subir aqui no altar, pregar a mensagem, falar de Deus, e torcer para que ninguém se arrependa. Só Jonas mesmo. Jonas estava com um sentimento maligno no seu coração. Aí o versículo 3 vai dizer assim: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Aqui entra o crente fujão, aqui entra a fuga de Jonas. Ok,
Deixa eu mostrar para você uma realidade aqui. De repente Deus te chamou para fazer parte do louvor. De repente Deus te chamou para fazer parte do ministério. De repente Deus te chamou para ser um pregador da palavra. De repente Deus te chamou para ser um levita na casa de Deus, para falar do Senhor, para cantar o seu nome. Quem sabe Deus te chamou para uma área social. Quem sabe Deus te chamou para uma área evangelística. E o tal está negligenciando este chamado. O tal não está levando a sério o chamado de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus tem uma palavra essa noite para crente fujão. Deus tem uma palavra hoje para aqueles que não têm atendido o chamado dele. E qual é a palavra de Deus para aqueles que não têm atendido o chamado? Vamos ver na Bíblia. É a Bíblia que vai responder isso. Versículo 3 diz assim: Jonas levantou para fugir. Está acompanhando aí? Verso 3. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Certo? Então vamos lá. Se ele atende o chamado de Deus, os resultados seriam positivos, sim ou não? À medida que ele negligencia, à medida que ele não atende o chamado de Deus, nós vamos ver os resultados. Primeiro, fuga corresponde a uma descida geograficamente falando. Versículo 3, Jonas se levanta para fugir, olha os resultados. Versículo 3, ele desceu a Jope. Diga comigo, desceu a Jope. Pronto. À medida que ele levanta para fugir da face de Deus, para não atender o chamado, ele vai e desce para Jope, que era o cais da época. Era o lugar onde os navios encostavam para poder levar os viajantes embora, navio afora, mar afora. Jonas, à medida que ele se levanta não para colocar sobre a condição de Deus usá-lo, ele se levanta para fugir da face de Deus, coisa que alguém foge de Deus. Imaginando ele que alguém foge de Deus. Ninguém foge de Deus. E ele vai tentar fugir de Deus. Ele se esqueceu que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Aí o resultado veio. Qual foi o resultado? Primeiro, desceu a Jope. Então ele já desceu a Jope. Versículo 3 fala que ele desceu para dentro do navio. Versículo 5 fala que ele desceu ao lugar do porão. Versículo 5 fala que ele deitou. Versículo 5 fala que ele dormiu. Versículo 5 fala que ele desceu até no profundo sono. Então, à medida que ele sai da direção de Deus, ele só vai descendo. Ele desce para Jope. Ele desce para dentro do navio. Ele desce para o porão. Lá no porão ele se deita. Então, geograficamente ele desceu. Dormiu. Até o sono dele foi profundo. Até no sono Jonas desceu. Olha que mistério. Ele vai descer geograficamente, agora ele vai descer no campo do sono. Ele vai dormir um profundo sono. Olha ele descendo. No capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer na oração, quando ele está arrependido, que ele está lá enroscado dentro do ventre do grande peixe. Ele vai dizer assim no versículo 2 do capítulo 2, que estava no profundo do coração do mar. Capítulo 2, verso 2. No versículo 5 do capítulo 2, ele vai dizer que estava no abismo. E no capítulo 2, ele vai dizer ainda no versículo 6, salvo engano, desceu aos fundamentos dos montes. Então observe, um homem que tinha tudo para subir, saiu da direção de Deus, está descendo. Está entendendo? Tinha de tudo para estar em cima, saiu da direção de Deus, agora está embaixo. Está enroscado. Deus travando Jonas. Jonas põe a mão, não dá certo. Sabe aquele irmão que é desobediente? Deus está lhe chamando, mas ele não entende o chamado. Até entende, mas foge. Como Jonas entendeu, mas fugiu. Conscientemente fugindo de Deus. Aí Deus vai lá, ele está no emprego muito bom. Deus vai lá e fecha a porta. Aí está tudo dando certo, Deus vai lá e faz as coisas dar errado. E ele não está entendendo. Meu Deus, mas que tanta luta. Meu Deus, mas que Deus fechando porta. Deus fazendo uma bagunça na minha vida. Deus fazendo uma bagunça na minha família.
Eu não estou entendendo, tudo dava certo, agora não está dando mais. Aí ele está quebrando a cuca, mas é tão simples. Você tem que parar e fazer uma análise. Você não é um Jonas da vida, se você não está atendendo o chamado de Deus, aí Deus está apertando a torneira, meu filho. Aí Deus está te arrochando, meu chapa. Aí Deus está, sabe quando o mecânico pega uma chave, daquela chave grande, para apertar um parafuso? Deus está assim, ó, em você apertando, ó, apertando. Você chega a estar fazendo aquele barulhinho do arroxo, mas Deus está dizendo, você não vai espanar. Eu só estou te apertando para você entender o que eu quero com você e o que eu tenho na tua vida. Aí você fala assim, mas ninguém é insubstituível. Sim, ninguém é insubstituível, mas se Deus pôs os olhos em você, e se Ele fez uma promessa para você, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele quer que você atenda o seu chamado. Se você não quer descer na vida, atenda o chamado de Deus, é só isso. Jonas desobedece o chamado, ele vai descendo, ao invés de subir, ele está descendo, ele está regredindo, ele não está mais se destacando, as pessoas não estão fechando mais contrato com ele, a firma não está mais com aquele sucesso de antes, as coisas não eram como antes, está tudo esquisito. Deus está lhe chamando, meu irmão. Deus está lhe chamando para um propósito. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui essa noite. No capítulo de número 1, olha as ordenanças de Deus. No capítulo 1, no versículo 4, nós vamos ver o texto dizendo, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Diga comigo, Deus manda. Está entendendo? Deus manda. Eu nunca vi falar que um vento tem ouvido. Você já ouviu falar que vento tem ouvido? Não? Pois é, Deus falou para o vento, e o vento obedeceu a voz dele. Versículo 4 está dizendo aí, mandou um grande vento. Sabe o que Deus falou? Jonas está lá no navio, indo para Tarsis, fugindo de Deus, achando que foge de Deus, né? Aí Deus chama o vento para uma conversa. Falou, vento, vai lá naquele mar Mediterrâneo, naquele navio tal, mostrou para o vento o navio, vai lá, vai em direção àquele navio, olha, não vai pequeno não, vai grande, que a chamada na vida dele é grande, então tem que ser um negócio grande para ele entender o mistério. Tem que ser um arroxo grande, irmão. Quanto maior é a tua chamada, quanto maior for a chamada de Deus na sua vida, maior serão as provas se você negligenciarem. Você atendendo o chamado de Deus, as provas vêm, sim ou não? Você imagina você negligenciando a obra de Deus e o chamado, aí que você terá sérios problemas, porque agora são problemas que vai te colocar num canto, vão te encurralar, e só vai sobrar você e Deus, Deus e você. Aí você vai entender o mistério de tudo que aconteceu na tua vida. É quando ficar só você e Deus, Deus e você. Você ficar perplexo, num beco sem saída, sem saber o que você fazer, que atitude você vai tomar, o que você vai fazer da sua vida. Aí olha, Deus vai lá e manda o grande vento. No versículo de número 17 vai dizer que Deus deparou um grande vento e engoliu o profeta. Deus foi lá, chamou um grande peixe. Eu nunca vi falar que os homens conversam, que Deus, né? Você nunca vai ver uma expressão, um diálogo entre Deus e um animal, né? Mas imagine você, Deus dando ordem na linguagem do animal marinho, para engolir Jonas o profeta. Olha, Jonas estava de boa no porão do barco dormindo, negligente, viu?
Os marinheiros remando, o marinheiro remando, os homens lutando para chegar ao destino final. Era um ano de viagem de Jope a Tarse, era 365 dias em cima do mar. E Jonas escolheu lá porque era o lugar do fim do mundo. Aquelas pessoas que querem correr de Deus e falam assim: eu vou para o final do mundo, eu vou correr lá para o fim do mundo, que aí Deus não me vê. Mas Deus é o Deus do fim do mundo também, viu? Ele nem deixou Jonas ir para o fim do mundo. Quando Jonas está lá no porão, dormindo, o vento veio, obedecendo a ordem de Deus, juntou com o mar, fez um grande reviravolta em cima das águas, aquele barco era surrado pelas ondas, os marinheiros, os homens ficaram preocupados, ficaram agoniados, desesperados, começaram a clamar, e o homem faz de tudo para ter a sua vida. Ninguém quer morrer, ou alguém aqui está com vontade? Ninguém tem vontade de morrer, todo mundo quer viver, não é verdade? E os marinheiros foram defender a sua vida. O que eles fizeram? Jogaram toda a sua fazenda no mar. Por causa de quem? Por causa de Jonas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você estender as suas mãos para um Jonas, se você estender a sua mão para quem está fugindo de Deus, você vai quebrar, você vai falir. Se você colocar dentro do seu carro um homem que está fugindo de Deus, ajudando ele a fugir, o motor do seu carro pode fundir. Você acredita nisso? Corre de Jonas, porque Jonas em casa é problema, Jonas no nosso relacionamento particular é problema, Jonas é prejuízo quando está fora da direção de Deus. Quando você está fora da direção de Deus, você não é bênção, você é maldição. Quando você está fora da direção de Deus, as pessoas olham você com outros olhos. Jonas é indiferente, ele não está preocupado com as pessoas. Enquanto você está fazendo alguma coisa pelo Jonas, o Jonas não está fazendo nada por você. Enquanto você está pensando na vida de Jonas, Jonas não está pensando na tua vida. Jonas é irresponsável. E Deus está tratando com Jonas, e você não pode meter o bico nesse negócio, porque é um tratamento de Deus com ele. Eu acho que o marinheiro deve ter falado para Jonas assim, dizendo: rapaz, tanto navio para você entrar, você vai entrar no meu, cara. Ah, brincadeira, viu? Rapaz, tinha centenas de navios lá no cais lá, em Jope, você vai entrar no meu, rapaz. Jonas virou um problema na embarcação. Todo crente fora da direção é um problema. E aí, olha aqui o que o texto vai dizer. Deus mandou o grande vento, Deus mandou o grande peixe, no verso 17. Aí no versículo de número 10 do capítulo 2, a Bíblia fala assim, que Deus falou ao peixe e ele vomitou a Jonas. Aí Deus fala para o peixe engolir, o peixe engole. Deus fala para o peixe jogar Jonas em terra, o peixe joga. No capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus fez nascer uma boboreira. Deus fala: a boboreira nasce, a boboreira nasce. No versículo de número 7 do capítulo 4, Deus enviou um bicho para ferir a boboreira. Deus falou: bicho, consome, fere essa boboreira que estava fazendo sombra para Jonas. O bicho foi lá e fez o seu serviço. Vai prestando atenção nisso. Deus mandou um vento calmoso oriental, no versículo 8, que veio sobre a cabeça de Jonas, a ponto dele ficar exposto ao sol e desmaiar. Deus falando para o vento, Deus falando para o peixe, Deus falando para o peixe novamente, Deus falando para a boboreira, Deus falando para o bicho, Deus falando para o vento, e Deus falando para o homem desobedecendo. Deus falando para todos os elementos da natureza, e os elementos da natureza dizendo: eis-me aqui, cumpra a função. Os elementos que Deus fala, vento, peixe, a boboreira, bicho, vento calmoso, tudo diz: eis-me aqui, Senhor. Obedecem à voz do Criador. Agora o homem não. O homem agora é negligente. Ele ouve o que Deus está dizendo e ele foge do chamado de Deus. Olha que vergonha, um peixe está obedecendo a voz do Criador e um homem não.
Um vento está obedecendo a voz do Criador e o homem não. O bicho está ouvindo a voz do Criador e o homem não. Irmãos, vamos dizer uma coisa muito sincera para todos nós aqui. Deus está esperando de nós obediência. Deus está esperando de nós que nós nos colocamos no propósito dEle. Isaías vai dizer assim, um texto muito conhecido por nós: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe o que o texto responde? Eis-me aqui, envia o meu próximo. É isso? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus tem com você não é com o irmão que está do seu lado, não, é com você. Deus tem um chamado na sua vida, e Deus está incomodado muitas das vezes com aquilo que nós temos dado para Ele. Deus está incomodado com a maneira de como nós temos nos comportado ao chamado que Ele tem para nós. Deus tinha uma obra na vida de Jonas, e Deus queria que Jonas fosse o homem para esse chamado. Deus colocou os olhos em Jonas e falou: Jonas, eu não abro mão de você por nada. Jonas vai reconhecer esse chamado. Jonas vai entrar no desespero. No capítulo 2, vocês vão ver que ele vai orar ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e Tu ouviste a minha voz. Você não vê Jonas orando no capítulo 1, você não vê Jonas orando quando ele está sendo lançado fora do navio. Você não vê Jonas orando quando ele está descendo a Jope. Você não vê Jonas orando quando ele recebe o chamado de Deus. Você não vê em nenhum momento Jonas orando no capítulo 1. Mas quando ele está enroscado, quando ele está em apuro, quando ele está dentro do inferno, ele interpretou aquela situação como um inferno. Ele está dizendo assim: Senhor, agora eu oro. Tem crente que não ora na bonança. Tem crente que só ora na angústia. Tem angústia que é Deus que manda no teu coração. Tem perturbação que vem de Deus ao seu encontro. O rei Saul tinha hora que viu um espírito maligno. A Bíblia diz que vinha da parte de Deus. Olha o mistério. Olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus complica, descomplica, e depois, se Ele quiser, Ele explica porque complicou. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Viu? Se Deus quiser mandar na sua casa um dilúvio, sabe? Se Deus quiser mandar na sua casa um dilúvio de bênção, Ele pode mandar um dilúvio de bênção a hora que Ele quiser. Mas se Deus quiser mandar na sua casa um dilúvio de problema, segura, porque Ele é dono também de tudo. Ele pode comandar o problema para ir na sua casa. Ele pode comandar um espírito maligno para te perturbar, mas não é para te matar, não. É para você lembrar que precisa falar com Ele. É para você lembrar que Deus quer você no plano dEle, e você não entende o chamado, você não aceita o chamado, e Deus está dizendo: eu vou apertar mais um pouquinho. Você vai dizer assim: que loucura foi a pastora Marta trazer esse pregador aqui. Deus está me dizendo aqui, pastora, doutora Marta, que vai arrochar uns crentes aqui desta congregação, mas não é para o mal, é para que eles cresçam, é para que eles entendam que Deus está cansado de dizer: amanhã, não chegou o tempo, não é a hora. Não, isso aí é para o futuro. Deus está dizendo que é agora. O que Ele tem na tua vida é hoje. O que Ele quer fazer na sua casa é agora. Nada de amanhã. É hoje que Deus quer que você atenda o chamado dEle. É hoje. Está entendendo? Deus não quer você ilustrando o banco de igreja. Deus quer você agindo com atitude, fazendo, ajudando. Deus está precisando de Josué e Arão para segurar as mãos de Moisés, sabe?
As pessoas hoje estão vendo seus líderes morrerem, mas elas não estão dispostas a estenderem as mãos e dizer: eis-me aqui, quero lhe ajudar, estou contigo, vamos todos juntos vencer, somos uma família. Não, as pessoas estão assim, braços cruzados, e elas não estão aceitando o chamado de Deus. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você tem 2 pés, você tem 2 mãos, você tem 2 olhos, você tem 248 órgãos no seu corpo, perfeitos, que Deus lhe deu. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ver que você não é nada? Vá no necrotério. Fica fazendo gracinha com Deus, que é o que dá a vida e o que tira. Vai no necrotério para você ver quem que é o homem. Vai no hospital. Minha mãe está internada lá na enfermaria do HB. Minha mãe esteve na porta da UTI. Mas Deus foi tão bom que nós oramos, pastora, e Deus não deixou ela entrar na UTI. Mas ela está lá. Deu 2 paradas cardiorrespiratórias da minha mãe. Deu uma confusãozinha nos fios do cérebro dela. Ela não é mais a mesma pessoa depois de tudo isso. Minha irmã precisa auxiliá-la, cuidá-la, medicá-la. E o médico passou um remédio para minha mãe, e esse remédio deu reação. A 3ª vez deu reação. O primeiro jogou minha mãe numa cadeira de roda e atrofiou ela todinha. Aí o médico falou: vamos tirar o remédio. Tirou o remédio. O segundo remédio que passou jogou ela numa situação que ela não comia, ficou igual um cabo de vassoura. Aí o médico falou: vamos tirar o remédio. Aí deu outro remédio agora e inchou ela de uma tal maneira que eu não conhecia minha mãe. A cabeça da minha mãe ficou desse tamanho, a orelha desse tamanho. Eu nunca vi minha mãe. Eu falei: não é minha mãe, não é possível. Mas era minha mãe. O médico falou: tira. Minha irmã tirou esses remédios rapidamente, mas o efeito veio. Qual foi o efeito? Descascou o corpo da minha mãe todinha. Parece que ela levou queimadura de 3º grau. Pensa numa situação. Você já viu um ser humano trocar a pele? Minha mãe está nessa situação no HB nesse exato momento, trocando de pele. Uma situação melindrosa, difícil. Está lá. Pela bondade de Deus, os médicos queriam até colocá-la na UTI, mas ela foi demonstrando uma boa reação, ela foi demonstrando melhoria, e ela está lá. Segunda-feira vai pegar alta em nome de Jesus. Quando eu estive visitando a minha mãe no HB, eu via pessoas arrebentadas, pessoas de todo tipo, pessoas quebradas, pessoas machucadas, pessoas feridas. Gente, nós não somos nada, somos imprestáveis. Nós temos muito que se apegar em Deus e entender que somos valorizados, somos alguma coisa, porque Deus habita em nós. Deus está precisando de nós. Deus está querendo você fazendo o chamado dele. Olha, você não quer cair numa cama, quer? Você não quer ir para o necrotério, quer? Você não quer ir para o cemitério, quer? Então atenda o chamado de Deus. Deus não é mau, Deus é bonzinho sim, Deus é amor, mas Ele é justiça. Faça com amor. O servo do Antigo Testamento tinha a orelha furada, ele fazia com amor, não era obrigado, é voluntariamente. Somos atraídos pelas cordas do amor de Deus. Vamos fazer a obra do Senhor com amor, vamos atender o chamado do Senhor com responsabilidade, senão nós vamos sermos vítimas de grandes e sérios problemas. Você quer ter uma vida abençoada? Então atenda o chamado de Deus. Para com esse negócio de dizer amanhã. Você não sabe nem se você vai nascer amanhã, se você vai viver amanhã. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Faça hoje para Jesus. O que tem que fazer hoje. Mudança de vida já. Atitude diferenciada já. Não vos conformeis com este mundo. Sabe, Deus tem uma Nínive para você. Quem sabe a sua Nínive é um departamento da igreja. Quem sabe a sua Nínive é o coral da igreja, é a música da igreja. Quem sabe a sua Nínive é uma outra área totalmente diferente da de Jonas. Mas Deus tem uma Nínive para você. E o chamado de Deus é grande. E detalhe, quando Deus chama, Ele cuida. Se Deus te chamou e você está no deserto, se faltar comida, cai do céu pronta para você comer. Quando Deus chama, Deus se responsabiliza. O povo de Deus no deserto caminhando, 40 anos no deserto, caminhando. Não tinha uma loja para eles comprarem uma roupa. A Bíblia diz que a roupa crescia no corpo.
Sapato crescia nos pés, já viu isso? Deus cuidando. É só atender, irmão. Mas é deserto, atenda, Deus cuida no deserto. O sol é escaldante, há uma nuvem, ar-condicionado em cima. Mas a noite é 4 graus, negativo, não tem problema, tem uma nuvem de fogo aquecendo. Tá bom para você? É só atender o chamado, meu irmão. Sabe? É só dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim, Senhor, o que o Senhor quer fazer. Deus quer pegar a sua vida e virar ela do avesso. Como? Pois bem, Deus quer mudar toda a rotina da sua vida, porque Deus tem coisas lindas a fazer através de você. Do jeito que você é, não, mas eu não sou tão preparado, eu não sou nem formado, eu não tenho nem a 4ª série, não tem problema. Do jeitinho que você é, se Deus lhe chamou, é você mesmo. Deus dentro do tempo vai te preparar. Se coloque no chamado que Ele te prepara e te coloca no meio dos grandes. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. O resto é Ele que faz. Não tem dinheiro, Ele dá dinheiro. Se for possível, Ele te envia para a Europa, sem você ter nenhum real. Cuida de você lá, para você fazer a missão lá. Se você se colocar na condição, Ele vai vestir você, Ele vai calçar você, Ele vai dar um salário bom para você, Ele vai cuidar da sua família, o mal não vai tocar na tua casa, praga nenhuma vai chegar na sua tenda, Deus cuidará da sua família. Entende? Vamos acumular tesouro no céu. Existe uma onda materialista por aí. A onda materialista é a seguinte: que você só tem que trabalhar e ter. O homem materialista entende que você tem que ter. A Bíblia ensina que nós temos que ser. Todo ter sem ser é um ter maligno. Deus está querendo que você seja alguma coisa. Seja amigo de Deus, seja um profeta de Deus, seja uma profetisa de Deus. Abençoe a vida das pessoas que precisam ser abençoadas. Faça alguma coisa por alguém, sabe? Atenda a sua denominação, atenda a sua igreja. Chegue para a sua pastora e fala: pastor, eis-me aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer. Tenha compromisso, seja participativo, seja frequente, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de caráter cristão, e Deus cumprirá toda a obra que Ele prometeu na tua vida. A Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir até aquele dia. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Eu sei que há um chamado de Deus para a sua casa. Eu sei que o inimigo falou para você assim: não compensa. Eu sei que o inimigo soprou no teu ouvido dizendo: larga a mão de tudo, chuta o pé no balde. Olha o que Deus está mandando dizer aqui. Você não vai chutar o pé no balde, você vai pegar na alça desse balde e vai andar. Está entendendo? Você que estava desanimado, você que estava fraco, sabe o que Deus manda dizer para você? Aquilo que Paulo falou: quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Você que tem falado: eu estou fraquinho, eu não consigo, Deus está falando: é você que eu quero. Eu ocultei as coisas dos grandes e revelei aos pequeninos. Deus vai levantar uma geração aqui. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres aqui, pastora Marta. Deus vai levantar uma geração de profetisas e de profetas nesta igreja. Deus vai levantar aqui uma geração, olha o mistério, pastora Marta, é muito forte. Deus vai levantar aqui pessoas para ajudar essa obra financeiramente. Deus vai levantar empresários aqui. Deus vai pegar na mão de pessoas caídas aqui, vai levantar financeiramente. Segura. Vai pegando. Deus vai pegar na mão de gente, já está pegando já. Vai levantar financeiramente. Escuta isso aqui. Tem gente aqui que está no vermelho no banco. Deus está mandando lhe dizer que vai passar a ficar verde o negócio lá. Deus vai te abrir uma porta, certo? Ele vai pegar na tua mão, vai te tirar dessa crise toda, vai te colocar no topo, e você vai ajudar essa obra aqui. Está entendendo? Deus quer que você seja um pilar nessa obra. Deus está levantando homens e mulheres aqui que vão fazer missões. Olha o mistério. Missões aonde, pastor? Deus vai levantar gente aqui que vai sair do Brasil.
Não, vocês não entenderam. Deus vai levantar gente aqui que vai sair do Brasil para fazer missões. Aperta o cinto, porque o negócio vai arrochar. Olha, você tinha de tudo para dar errado para você, mas passa a dar certo hoje. Está entendendo? Os demônios que iam em direção à sua casa para atrapalhar o chamado de Deus na sua vida, esses demônios estão errando o endereço da sua casa a partir de hoje. Não, você não entendeu. Deus está cercando a sua casa com a proteção dEle. Deus está cercando a sua família com a proteção dEle. Olha, a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Olha, Deus está fazendo uma coisa nova no seu casamento. Tem gente aqui que estava por um fio para pedir o divórcio. Deus está tirando isso do seu coração agora. O seu casamento existe jeito para ele. O diabo que dizia que estava tudo perdido é mentira. Deus já entrou lá e está fazendo a transformação hoje. Você pode dar uma glória por isso? Você que achou que não tinha mais jeito, seu pecado, Deus está dizendo que está lhe dando força para você vencer esse pecado. Você será um soldado, você será uma mulher de Deus, um homem de Deus a partir de hoje. Quando? O que eu preciso fazer? Deus está querendo que você só atenda o chamado, que o resto Ele ajusta tudo para você. Quem está disposto? Quem está disposto? Quem é que está disposta? Feche os seus olhos. Ah, você não entendeu. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que tudo que foi falado aqui, que o Senhor cele com a sua promessa cumprida. Deus, os lares, ó Pai, as famílias, Senhor, que estavam, Senhor, quase que destruídas, os demônios que tinham acesso àquela casa, ó Senhor, eles não mais voltarão para lá. Essa pessoa, Senhor, que se achava fraca, o seu pecado era mais forte do que ela, Deus está fortalecendo essas pessoas hoje. Você é um soldado, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Senhor, esses empresários que o Senhor vai levantar nesta igreja, Senhor, cumpra, Pai. Oh meu Deus, cumpra com muita fidelidade, porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. E eu quero voltar nesta igreja, eu quero voltar aqui, a pastora Marta vai me dizer: pastor Adriel, aquele dia, naquele momento que o Senhor falou aquilo, Deus cumpriu na vida do A, do B, do C, do D. Deus cumpriu tudo lá na nossa congregação, porque Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso. Maior é o que está com você. Você não é derrotado, você não é derrotada. Deus tem um chamado na tua vida, e você está disposto a atender o chamado. Eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus, mas bem forte. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluia. 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 Glórias ao teu nome, Senhor. Pessoal do louvor, vamos ficar de pé, igreja. Eu conheci o pastor aqui agora, tá certo? Não houve nenhuma conversa com ele antes disso, a não ser um contato para chamá-lo para vir aqui pregar. Não falamos nada, ele apenas pregou o que o Espírito Santo mandou ele falar. Amém? Acho que o recado foi mais do que objetivo, né? Presença de Deus, centro da vontade de Deus, você sobe. Sai do centro da vontade de Deus para ser o eu, você desce. Amém? Ficou claro? É mais do que tempo de cristão amadurecido. Deus falou o que ele deveria falar, e é mais do que suficiente para cada um se colocar no centro da vontade de Deus.
que o inferno hoje seja abalado pela sua fé. Nossos adversários estão ao redor, aprendendo com a igreja. Pois teu fôlego é a minha vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa terra. Só os vivos podem Senhor. E me leva até Sua família vive, você vive. Só os vivos te louvam, Senhor. chave, fogo e terremoto. O Senhor está sozinho. Vento forte que passou. Sempre. Deus que Já vivi tantos Esse é o Deus que sossega o teu coração nas promessas. mas tua voz me acalmou. Filho, hoje eu vou te dar um sono do descanso. O Senhor manda te Tu dizer. das ordem às estrelas, Soberano Deus, domina os mares sobre todas as coisas. Olha para esse povo aqui hoje, Deus. Deus, Ele é em controle. Eu me sinto tão satisfeito. O teu colo altíssimo. Não há erros, não tem volta. E se feche diante da tua voz, não há doença, nem curva que se enche diante de nós. E a tempestade se transforma em bonança, se acalma. Deus, está falando. Na nossa pois sua palavra. Eu sou Deus na sua casa. Eu sou Deus nas decisões. A nos que Aleluia! 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 Eu sou Deus, diz o Senhor. Porque duvida, falei eu cumpro, diz o Senhor. não há erros, não tem volta que se fechem diante da tua voz. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. E seja estabelecida a casa do Senhor. Que se estiver diante de nós, e a tempestade Transforma se acalma. na brisa suave. Na nossa pois sua palavra Cura, Alexandrina.
já falou a grandiosidade da sua obra na sua vida, porque tudo que Deus faz é grande. Aleluia! Tudo que Deus faz é grande. Aleluia! Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento na sua presença. Sabemos que esse dia de hoje não volta mais. Então nós vamos receber e levar o máximo do que o Senhor nos deu hoje. Outros dias virão e serão ainda melhores do que o dia de hoje. Mas nós te pedimos essa noite, leva-nos em paz, livra-nos do mal, Senhor. Que o Senhor proteja todas as famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor abençoe este pastor e a sua família, o seu ministério, todos os seus membros, as suas ovelhas. E que novos encontros como o de hoje, eles voltem a acontecer. Eu sei que hoje espiritualmente o Senhor nos uniu a esta igreja, a esta família, e nós estaremos eternamente juntos. Leva-nos em paz, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do seu Espírito esteja em cada um e também nas nossas famílias. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz hoje e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. E diga para Ele: obrigado, Deus, porque eu estou levando a minha vitória hoje. Estou levando a minha vitória hoje. Eu tomo posse da minha